Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Nós estamos aproveitando esta época tão especial do ano, quando nós comemoramos a vinda de Jesus à Terra, para apresentarmos este estudo abordando a realeza de Jesus. Entretanto, antes de entrarmos no tema propriamente dito, nós precisamos relembrar o significado da palavra realeza. Se nós formos a qualquer dicionário da língua portuguesa, nós vamos ver que existem dois significados bastante relacionados para este substantivo. Realeza significa dignidade de rei ou dignidade real. E todos os dois significados nos levam a buscar o significado do que seria rei dentro dos conceitos humanos, e principalmente no tempo em que Jesus aqui esteve entre nós. Neste contexto, rei significava pessoa que rege, que governa um estado monárquico, detendo um poder absoluto. Portanto, a palavra rei, nós podemos associar o poder temporal, político, o prestígio social e o domínio sobre as pessoas, exercido através da promulgação de leis e de decretos e também através do papel de juiz exercido pelo rei, que podia frequentemente decidir até mesmo entre a vida e a morte de uma pessoa. A palavra rei nós também podemos associar riqueza, luxo, fartura, e no tempo de Jesus a realeza era também associada à capacidade de comando militar, né? A capacidade de comandar um exército que se envolvia em guerras visando conquistas territoriais que aumentassem os domínios do reino e também as suas riquezas, já que frequentemente os povos derrotados nas guerras eram despojados das suas riquezas. Portanto, rei sempre foi um ser considerado superior, a quem se devia uma obediência cega. Mas nós precisamos lembrar que o poder exercido por um rei é sempre temporário, já que é um poder que o rei detém enquanto ele está vivo ou até que este rei seja substituído por outro para atender a interesses daqueles que o servem. Quantos não foram os reis ao longo da história da humanidade que foram depostos ou até mesmo assassinados? Mas era um rei deste tipo que os judeus esperavam. Um ser investido de liderança, de riqueza, de coragem, de espírito de luta e de poder bélico, que viesse lutar contra os opressores da nação judaica, representados naquela época pelo Império Romano. Um rei que viesse libertá-los da dominação a que estavam subjugados e que tanto feria o seu orgulho e a sua vaidade. Um rei que viesse governá-los, restaurando a soberania e o prestígio da nação judaica.
Então, esta era a ideia do Messias anunciado no Velho Testamento e esperado por muitos judeus. Um guerreiro enviado por Deus com poderes para libertar para sempre a nação judaica e colocá-la acima das demais nações da terra. E Jesus se encaixava neste tipo de rei esperado pelos judeus? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos compreender de onde vem a ideia, né, a concepção de Jesus como rei. A realeza de Jesus é discutida no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Jesus é chamado de rei em várias passagens do Evangelho. Nós trouxemos, então, como exemplo, o capítulo 18 do Evangelho segundo João, que narra o encontro de Jesus com Pôncio Pilatos. Jesus fora feito prisioneiro pelos soldados romanos e enviado à presença de Pôncio Pilatos por ordem do Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de conselho dos sacerdotes judeus, pois este Sinédrio enviou Jesus à presença de Pilatos para que este o julgasse. Então, vai se travar entre Pilatos e Jesus um diálogo. E numa parte deste diálogo nós encontramos. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. A preocupação de Pilatos com a possibilidade de Jesus ser rei se justificava naquela época, já que Pôncio Pilatos representava o poder político, o poder temporal sobre a nação judaica, poder este exercido pelo Império Romano. Apesar da nação judaica estar, né, sob o domínio do Império Romano, Roma havia permitido que os judeus mantivessem os seus costumes, os seus reis, a sua religião e os seus sacerdotes, embora o povo judeu devesse tributos, isto é, o pagamento de impostos, respeito e obediência a César, representado naquela época lá em Israel por Pôncio Pilatos. Portanto, Pôncio Pilatos tinha medo de perder o seu poder político, as suas regalias e o seu prestígio como procônsul romano, caso a nação judaica viesse a ser libertada por um rei. E com a resposta, né, que Jesus deu a Pilatos, tu o dizes, sou rei, Jesus se confirmou rei. Mas seria a realeza de Jesus do tipo político e temporal, como pensava Pilatos? Seria Jesus um rei guerreador e libertador que tinha vindo para restaurar a supremacia da nação judaica? Ou será que existe outro tipo de realeza a qual Jesus se referia? Na verdade, a palavra rei tem vários significados, além daqueles que nós mencionamos no início do estudo. E um desses significados afirma que rei é também um indivíduo que se destaca, entre outros, em relação a algo.
E este algo pode ser qualquer forma de arte, dança, música, pintura, teatro, pode ser filosofia, pode ser economia, pode ser ciência, pode ser esporte ou qualquer outro campo da ação humana. E aqui no Brasil, nós temos tido reis deste tipo. Atualmente, nós temos 2 desses reis ainda vivos, que são Roberto Carlos e Pelé. Roberto Carlos é assim considerado por ter sido um músico importante durante o movimento da Jovem Guarda, marcando aquela época com as suas músicas. Pelé é assim considerado por ter sido um exímio jogador de futebol, um reconhecimento que Pelé recebeu não apenas no Brasil, como também no exterior. Portanto, esta realeza é oriunda de mérito pessoal e de reconhecimento social que a pessoa recebe por causa da excelência do seu desempenho em alguma atividade. A pessoa faz tão bem alguma coisa, com tanto compromisso, com tanto senso de responsabilidade, que ela acaba se destacando entre as demais pessoas. Agora, nós precisamos lembrar que este tipo de realeza, que é conquistada através de mérito pessoal e de reconhecimento social, é também uma realeza temporária, que permanece enquanto o indivíduo está vivo. Porque após a sua morte, com o passar do tempo, esta realeza vai caindo no esquecimento. Mas é dentro deste significado que a palavra rei se aplica a Jesus. Jesus é um ser que se destaca dos demais. Mas em que Jesus se destacava e continua se destacando das demais pessoas? Enquanto homem, ser biológico, Jesus tinha um corpo físico muito semelhante ao nosso, com os mesmos órgãos, com a mesma fisiologia, dividido nas mesmas partes, cabeça, tronco e membros. Enquanto homem, ser biológico, Jesus tinha as mesmas necessidades fisiológicas que nós temos. Jesus se cansava e precisava de horas de sono e de repouso. Jesus sentia sede e precisava beber água. Jesus sentia fome e precisava alimentar-se. Entretanto, enquanto espírito, Jesus se coloca muitíssimo acima da humanidade terrestre, porque Jesus pertence à categoria dos espíritos superiores. Ele pertence à ordem dos espíritos mais elevados, daqueles espíritos que já percorreram todos os degraus da escala evolutiva espiritual, através dos quais Jesus foi se libertando das imperfeições humanas e desenvolvendo todas as virtudes. E o que é mais importante, por esforço próprio. Portanto, Jesus não nasceu pronto. Ele não foi criado como um espírito superior por Deus, porque Deus não concede privilégios. Jesus foi criado como todos nós, um espírito simples e ignorante.
e se fez superior através do seu trabalho, do seu esforço, do seu mérito pessoal. Da mesma forma que nós estamos buscando nos fazer. Portanto, a realeza de Jesus não provém de qualidades especiais do seu corpo físico, mas das qualidades excepcionais do seu espírito, que dominava e continua dominando de modo absoluto a matéria. E Jesus consegue dominar de forma absoluta a matéria por causa da vivência plena da lei de amor, de justiça e de caridade, que, como nós sabemos, é a maior de todas as leis divinas. Jesus exerce um poder absoluto sobre a matéria por causa de todas as virtudes que ele já havia desenvolvido, entre as quais nós vamos citar apenas algumas, como, por exemplo, a sua excelsa bondade, a sua compaixão infinita pelas nossas limitações, a sua humildade. Jesus jamais se colocou como Deus, como afirmam alguns religiosos. Em todas as passagens do Evangelho, Jesus se coloca como Filho de Deus, como todos nós. Se coloca, inclusive, como nosso irmão mais velho. Jesus tinha e continua tendo uma paciência infinita em relação aos nossos equívocos. Jesus possui também uma indulgência ilimitada em relação às nossas dificuldades e uma imensa capacidade de perdão em relação aos nossos erros e aos nossos tropeços. Jesus tinha e continua tendo uma fé absoluta e inabalável no poder supremo que é Deus. Portanto, a realeza de Jesus não advém de bens materiais, porque a realeza de Jesus é uma realeza moral, baseada em bens não materiais, que, como ele mesmo afirmava, os ladrões não roubam, as traças não corroem e a ferrugem não consome. Uma realeza que exerce poder para sempre. E precisamos lembrar que todos esses atributos já haviam sido desenvolvidos por Jesus há bilhões de anos atrás, razão porque ele foi escolhido por Deus para ser o governador espiritual da Terra. E como governador espiritual do nosso planeta, Jesus presidiu a formação da Terra e desde então vem acompanhando todo o seu processo evolutivo e vem acompanhando também todo o processo de evolução espiritual de cada um de nós. E é por isso que ele é apontado na pergunta 625 do Livro dos Espíritos como o modelo e guia a ser seguido pela humanidade. Por ser portador da realeza moral, Jesus tinha e continua tendo autoridade moral para orientar, esclarecer, perdoar, curar os enfermos do corpo e do espírito e para conduzir a humanidade na conquista de valores morais capazes de levá-la à perfeição relativa a que todos estamos destinados.
Bom, e de que tipo de reino Jesus seria rei? Sim, porque todo rei tem um reino. A resposta a esta pergunta nós vamos encontrar também no capítulo 18 do Evangelho segundo João, né? Naquele diálogo travado entre Pilatos e Jesus. Na verdade, no início do diálogo entre os dois, e que nós omitimos intencionalmente no início do estudo. Porque, na verdade, o diálogo entre Pilatos e Jesus começa da seguinte forma: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Através desta resposta dada a Pilatos, Jesus nos fala acerca da existência de um outro reino diferente dos reinos políticos e materiais que nós conhecemos. Um reino que ele chamava de reino dos céus ou reino de Deus. Um reino que, segundo ele, estaria acessível a todas as criaturas. Inclusive, o principal objetivo da vinda de Jesus à Terra foi justamente a implantação do reino dos céus ou reino de Deus no nosso planeta. E o que significa este reino? Se nós estudarmos os ensinamentos de Jesus, nós vamos perceber que o reino de Deus ou o reino dos céus está dentro do coração humano. Está nas regiões dos pensamentos e dos sentimentos, onde a criatura humana precisa plantar a semente do amor e dela cuidar para que esta semente germine, se desenvolva, floresça e depois dê os frutos da fraternidade, a ser um dia implantada na terra, unindo todas as criaturas humanas como irmãos, filhos do mesmo Pai que é Deus, o Senhor absoluto de todos os universos. Portanto, o reino dos céus representa um conjunto de valores éticos e morais que deve orientar a conduta humana de forma correta. Mas, para que esses valores éticos e morais possam orientar a conduta humana de forma correta, eles precisam estar em consonância com as leis divinas gravadas na nossa consciência no momento da nossa criação por Deus. E, para estar em consonância com as leis divinas, esses valores éticos e morais precisam nos conduzir à vivência plena da lei de amor, de justiça e de caridade, como exemplificado por Jesus. Como nós já afirmamos antes, este reino dos céus está acessível a todas as criaturas humanas que desejarem alcançá-lo, desde que elas façam as escolhas certas. E é por isso que todos nós somos dotados de livre arbítrio para fazermos as nossas escolhas e nos responsabilizarmos por elas e por todas as suas consequências.
quando Jesus pregava, ele era acompanhado por uma multidão de pessoas. E muitas dessas pessoas, ouvindo Jesus falar, saíam das suas pregações desejosas de implantarem o reino dos céus nos seus corações, porque as pessoas ficavam encantadas com a beleza das pregações de Jesus. Elas ficavam impressionadas com a sua eloquência. O que é eloquência? É a capacidade de persuasão que uma pessoa tem através daquilo que ela fala ou até mesmo daquilo que ela escreve. As pessoas ficavam também maravilhadas com a proposta libertadora trazida por Jesus. Lembrando que Jesus falava para um povo que estava sob servidão e opressão. Então, imagine o impacto das palavras libertadoras de Jesus falando para um povo oprimido. Além de ficarem fascinadas pelas palavras de Jesus, as pessoas percebiam, pelo teor vibratório elevadíssimo que Jesus emanava, que elas estavam diante de alguém com toda a autoridade moral para lhes falar daquela forma. Então, as pessoas saíam dos encontros com Jesus realmente desejosas de construírem o reino dos céus nos seus corações. Entretanto, muitas dessas pessoas, inclusive um jovem rico, acabaram desistindo de implantar o reino dos céus nos seus corações quando elas descobriram as condições que lhes seriam exigidas para que pudessem alcançá-lo. Condições que implicavam em escolhas difíceis. E que escolhas eram essas? Essas escolhas eram e continuam sendo, porque nada mudou. A renúncia aos seus interesses meramente materialistas e consumistas, ou seja, o desapego dos bens materiais. A renúncia às paixões desgovernadas, aos vícios de toda ordem, ao comodismo, aos prazeres desregrados, às vantagens ilícitas e ao egoísmo a que estavam acostumadas. Em suma, a renúncia aos valores morais equivocados que haviam guiado as suas vidas até então. Valores morais esses que, se lhes permitiam uma vida de luxo, de riquezas, de conforto, de regalias e de privilégios na terra, paralelamente as afastavam do reino dos céus. Isto implica que o caminho que nos conduz ao reino dos céus é um caminho estreito, íngreme e difícil de ser percorrido pela criatura humana, principalmente nos estágios iniciais do seu percurso, que é justamente onde todos nós estamos, já que somos espíritos que estamos ainda atravessando, subindo os degraus iniciais da escala evolutiva espiritual. Portanto, percorrer o caminho que conduz ao reino dos céus vai exigir de todos nós sacrifícios, disciplina, renúncias e muita, mas muita perseverança. Portanto, Jesus é rei, de um reino diferente, que é o reino do coração humano, onde deve imperar a lei do amor.
Reino este que Jesus já havia implantado no seu coração há bilhões de anos atrás. Mas Jesus tinha tanta certeza que todos nós somos capazes de construir o reino dos céus dentro dos nossos corações, que ele um dia afirmou: vós sois a luz do mundo, então que brilhe a vossa luz. Mas, para que a nossa luz possa brilhar, é preciso que as virtudes assumam a liderança total em nossas vidas, o poder absoluto sobre todas as nossas ações. Entretanto, para que as virtudes assumam o poder absoluto sobre as nossas ações, elas precisam primeiro assumir o poder absoluto sobre os nossos pensamentos e sentimentos, já que são os nossos pensamentos e as nossas emoções que dirigem as nossas ações. Então, meus irmãos, precisamos estabelecer em nossas vidas uma hierarquia de valores morais e éticos autênticos, capazes de governar com segurança os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações, para que possamos implantar definitivamente o reino dos céus no nosso espírito imortal. Além de estabelecermos uma hierarquia de valores morais e éticos autênticos, nós precisamos permanecer fiéis a esses valores morais e éticos em qualquer circunstância, mesmo que sejamos chamados a dar testemunho da nossa crença e dos nossos valores. E nesta sociedade atual, que é a sociedade da separação do trigo e do joio, nós já estamos sendo convidados a testemunhar as nossas crenças e os nossos valores. Portanto, o reino de Deus é o reino onde os ensinamentos de Jesus governam. E esta foi a grande proposta trazida por Jesus, porque este é o único caminho que vai nos conduzir ao nosso crescimento espiritual, através do qual nós conseguiremos construir a paz e a felicidade interiores que tanto buscamos. Porque a paz e a felicidade jamais virão do meio externo, jamais virão de fora para dentro, porque elas precisam ser construídas dentro de nós, para que a partir de nós esta paz e esta felicidade se reflitam no mundo, na sociedade à nossa volta. Entretanto, nos dias atuais, infelizmente, o reino dos céus está latente no coração da maioria das pessoas. Está em um estágio em que em biologia nós chamamos de dormência, adormecido. Daí tantos desajustes sociais. Daí tanta miséria e tanta fome, frutos das desigualdades sociais. Daí tanta violência, tanto preconceito, daí tantas guerras, daí tanta manipulação, tanta mentira, tanta enganação, tanto jogo de poder. Tudo isso motivado
pela ganância, motivado pelo egoísmo, motivado pelo fato de muitas pessoas terem transformado o dinheiro e o poder nos deuses que governam as suas vidas. Então, tudo isto é fruto do desamor que ainda existe em nós. E somente nós poderemos mudar esta situação através da transformação interior de cada um de nós. Quando Jesus fala, o meu reino não é deste mundo, ele também está nos falando acerca da existência de um segundo mundo real, porém invisível e paralelo ao nosso, que é o mundo espiritual. O mundo a que verdadeiramente pertencemos e ao qual todos nós retornaremos após a morte do corpo físico. E é por isso que o teólogo francês Teilhard de Chardin afirmava com muita propriedade: não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E nós acrescentamos uma experiência humana passageira. Bom, como nós sabemos, existem dois tipos de regiões no mundo espiritual: as regiões sombrias e infelizes e as regiões de luz felizes. Nas regiões infelizes, nós vamos encontrar todos aqueles espíritos que caminham atrelados ao mal, que ainda não despertaram para o bem, que praticam o mal pelo mal, cujo comportamento é ditado pelo egoísmo e pelos seus próprios interesses em detrimento dos interesses alheios. Esses espíritos, por isso, emanam vibrações densas, pesadas, ruins, e que geram uma psicosfera de desajustes e sofrimento. E esses espíritos se reúnem nessas regiões infelizes, atraídos pelas vibrações que emitem, obedecendo à lei da afinidade ou sintonia espiritual em que os semelhantes se atraem. Nas regiões felizes, nós vamos encontrar aqueles espíritos que já despertaram para o bem. Não são perfeitos, estão longe da perfeição relativa, mas já compreenderam a necessidade de trazer o bem para as suas vidas e já estão se esforçando em fazer isso. Esses espíritos também se reúnem nessas regiões de luz pela afinidade, pela sintonia das vibrações que emitem. Semelhante atraindo semelhante. E é por isso que nessas regiões felizes vão predominar a vivência do amor, a concórdia e a fraternidade. E são essas regiões felizes do mundo espiritual que Jesus promete a todos aqueles que se esforçarem em viver segundo as leis de Deus, onde os bons e os justos encontrarão a sua recompensa. E é por isso que Jesus afirmou lá no Sermão do Monte: buscai primeiramente o reino dos céus
e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Entretanto, a felicidade a ser usufruída aí no mundo espiritual está na dependência direta da construção do reino dos céus ou reino de Deus dentro de nós mesmos. E é justamente a busca por esta felicidade no mundo espiritual que justifica todos os desafios, todo o sofrimento, todas as lutas que enfrentamos, todas as renúncias que fazemos para construirmos o reino dos céus dentro de nós. Então, concluindo, a realeza de Jesus não é nenhum poder político e temporário. Esta foi a razão porque muitos judeus se decepcionaram com Jesus e jamais o aceitaram como Messias prometido. Eles não conseguiram compreender que o Messias não vinha para lutar pela supremacia de nação alguma, mas sim para lutar pela supremacia, pela vitória do Espírito sobre a matéria. Em toda a sua trajetória aqui na Terra, Jesus demonstrou a sua realeza. Mas houve um momento em que esta realeza se mostrou mais marcante, mais esplendorosa, que foi durante o seu martírio na cruz. Já estava se aproximando o momento do desencarne de Jesus. Ele estava passando por um sofrimento físico atroz que nenhum de nós é capaz de conceber. E, no entanto, apesar daquele sofrimento físico intenso, Jesus eleva o seu pensamento e os seus sentimentos a Deus e pede: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Então, neste momento, Jesus mostrou toda a sua realeza, mostrou toda a grandeza do seu espírito, mostrou todo o seu imenso amor por nós. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E hoje, passados 21 séculos, eu fico muitas vezes me perguntando: será que nós já sabemos o que fazemos? Nós vamos deixar esta pergunta para a reflexão de cada um de nós. Portanto, Jesus foi de uma grandeza tão grande que ele foi o único espírito encarnado na Terra que foi capaz de dividir a história da humanidade no antes e no depois dele. Nenhum outro espírito conseguiu este feito e nenhum outro espírito jamais o conseguirá. Portanto, a realeza de Jesus é uma realeza eterna, característica dos espíritos de luz superiores como ele. E, neste sentido, Jesus sempre foi, é e sempre será um rei muito mais poderoso que qualquer rei ou ditador que já governou, ou que governa, ou governará neste planeta. Por isso, ele tinha toda a razão de responder a Pilatos, como respondeu: sou o rei, mas o meu reino ainda não é aqui. Não é ainda, mas um dia será. Em um futuro que não está mais tão distante assim. Em um futuro que cabe a cada um de nós ajudar a construir através das nossas escolhas
responsáveis e conscientes, hoje e sempre. Muito obrigada pela sua atenção. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Queremos aproveitar a ocasião para desejar a todos um Natal de muita luz e paz, com a companhia de Jesus em seus corações. E queremos também desejar a todos um 2022 de muita lucidez, de muita ponderação, de muito bom senso, de muita coragem e de muita sabedoria. Para que as nossas escolhas no ano vindouro sejam as melhores possíveis, porque dessas escolhas vão depender o nosso futuro espiritual e o nosso futuro aqui na Terra. Muita paz a todos.